A aliança militar, chamada de Organização do Tratado do Atlântico Norte, completa 70 anos nesta quinta-feira, dia 4 de abril de 2019. Em 1949, ela foi criada por países da Europa, junto dos Estados Unidos e também do Canadá, para fazer frente a uma ameaça da União Soviética. Na época, eram 12 membros no total. Além dos americanos e dos canadenses, fizeram parte da aliança militar também a Bélgica, a Dinamarca, a França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal e Reino Unido. A ideia é que os países se protejam e se comprometam uns com os outros na defesa mútua em caso de ataques. Para dar um exemplo, depois do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, a OTAN apoiou Washington na chamada Guerra contra o Terrorismo e assumiu uma missão no Afeganistão. De 1949 para cá, outros países se juntaram à aliança, que possui, hoje em dia, 27 membros. Todos os chanceleres desses países se reúnem em Washington nesta semana na comemoração do aniversário de 70 anos da OTAN para discutir o futuro da organização. Hoje em dia, a ideia é que os países tenham a cooperação em defesa para a manutenção de paz. Uma das questões que deve ser central nessa discussão são ameaças vindas da Rússia, como o caso de violações alegadas pelos Estados Unidos pelos russos a um tratado sobre mísseis e também ameaças da Rússia à Ucrânia. O governo dos Estados Unidos, especialmente na gestão do americano Donald Trump, é muito crítico aos custos da OTAN. Os Estados Unidos reclamam e dizem que os outros membros dos outros países não contribuem tanto quanto eles. Por isso, a divisão dos custos da organização é também um dos temas centrais nesse aniversário da aliança. O Trump exige que os demais países destinem pelo menos 2% do PIB para a defesa. Os americanos alegam destinar 4% do PIB. A OTAN virou relevante também para o Brasil nos últimos tempos. O Trump prometeu designar o Brasil como um aliado preferencial fora da OTAN. O anúncio foi feito na visita do presidente Jair Bolsonaro ao americano Donald Trump em março. Isso foi computado pelo Itamaraty como uma das grandes conquistas da visita de Bolsonaro à Casa Branca. O status de aliado preferencial fora da OTAN facilita a aquisição de equipamentos e também a cooperação entre militares, mas no fundo tem um efeito mais simbólico do que qualquer coisa. Mais de uma dúzia de países já obtiveram esse mesmo status. No almoço privado na Casa Branca, no entanto, Trump foi além. Ele sugeriu aos brasileiros que poderia designar o país como um membro pleno da OTAN. No Rose Garden, o jardim da Casa Branca, aos jornalistas ele repetiu a promessa, mas adiantou que ele precisaria conversar com muita gente para tirar isso do papel. A possibilidade de tornar o Brasil um membro efetivo da OTAN, no entanto, é remota, pelas próprias normas da aliança e também por representar altos custos pelo próprio Brasil. Nos encontros em Washington, a entrada no Brasil também não parece ser uma das prioridades. As autoridades americanas não têm mencionado o tema quando falam sobre a agenda de comemoração dos 70 anos da OTAN. De Washington, Beatriz Bula.